Bom, agora eu convido a todos e todas para o nosso debate. Nós já temos aqui algumas perguntas bastante interessantes que foram enviadas, né? Eu até já dividi aqui elas em alguns temas, então, algumas em relação aos planos, né? Então, o doutor Eduardo Macário apresentou o plano de enfrentamento, né? E seria interessante a gente saber um pouco mais sobre esse plano e como ele dialoga com o PCDT, por exemplo, de DPOC, que está sendo construído, se esses planos eles são feitos de forma conjunta ou se eles não dialogam, né? Claro, né, acho que é uma expectativa grande, inclusive o tema eu estou começando por essa pergunta, por esse é o tema do nosso debate, né, onde e como podemos melhorar, já pensando no PCDT de DPOC, que sabemos que está agora sendo elaborado. Né? Mas eu vou mencionar também outros temas, né? Então, um sobre políticas para reduzir a poluição do ar, acho que todos já podem ir pensando, né, em quais seriam essas políticas, como propor essas políticas, visto que ficou muito claro que é um ponto preocupante, um ponto que sentimos falta de políticas, né, implementadas. À escola, então essa visita ao currículo escolar e à educação desde cedo, e a atenção primária, né? A atenção primária, que sabemos, se a gente quer melhorar o tratamento e o diagnóstico de DPOC, a atenção primária tem a maior condição, né, de chegar a mais pessoas aí, e como preparar, né, equipar a atenção primária para isso. Será que a atenção primária ela já está preparada? Ou o que falta? E como nós podemos mudar esse cenário? Tá? Então, eu gostaria de começar pelo doutor Eduardo Macário, se ele quiser comentar sobre o plano, visto que esse é um tema importante, né, que nós já havíamos destacado na nossa programação. Então, Marco, obrigado. Acho que foi excelente a pergunta, as perguntas, né, os temas. O plano ele foi construído dentro do Ministério da Saúde de forma intersetorial. Primeiro, nós fizemos discussões técnicas com os técnicos do próprio Ministério, tanto da área de vigilância, mas também da área de assistência, tanto a assistência primária quanto também a especializada. Ouvimos também mesmo pessoas das secretarias estaduais e municipais de saúde, organizamos inclusive um fórum em que esses temas foram bastante debatidos, e depois, agora estamos na fase de abrir para a consulta pública, justamente para dar toda oportunidade para toda a sociedade civil, para inclusive o setor privado também, dar suas contribuições para que a gente possa ter um plano integrado. E a ideia do plano é essa, é integrar as diferentes iniciativas, com certeza a revisão do protocolo do PCDT, dos protocolos de PCDTs para todas as doenças fazem parte dessa discussão, principalmente, mas eu acho que o principal de tudo é que você consegue alinhar todas as diferentes iniciativas com um único foco, que é o foco de você conseguir reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis de forma precoce. A gente ainda tem uma grande parte da população brasileira que morre entre menos de 59 anos por doenças crônicas, cardíacas, diabetes e também câncer e as doenças respiratórias crônicas. Esse é o sentido. E, para isso, é fundamental também ter ouvido a fala do deputado, quando ele aborda todas as questões de como o parlamento pode contribuir dentro desse processo. Eu acho que a principal questão é justamente essa. Existem ações do ponto de vista de saúde que são necessárias, ações de vigilância, de prevenção e principalmente de atenção. O papel do privado é fundamental em relação a isso, nessa discussão, implementando novas alternativas terapêuticas custo-efetivas, porque o dinheiro do SUS é limitado e com essa limitação é possível se fazer muita coisa com essas novas terapias, mas é fundamental que a gente olhe num ambiente mais
de médio e longo prazo, que é principalmente na elaboração, no estabelecimento de políticas públicas efetivas na redução da poluição ambiental. Tanto que o tema da poluição ambiental ele entra como o quinto fator de risco para a OMS no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Isso visando o futuro. O próprio exemplo que a gente tem em relação ao tabagismo, o que a gente tem hoje do tabagismo para comemorar não foi uma coisa que foi feita recente, fruto de um longo trabalho. A Tânia está aí, a testemunha do longo e exaustivo trabalho que foi feito com a finalidade de estabelecer políticas efetivas, e aí o resultado a gente está colhendo agora. Muito obrigado, Eduardo. Então, pelo que eu entendo, devemos esperar no PCDT de DPOC alinhamento claro com esse plano de enfrentamento, né, visto que ele foi construído também com a colaboração desses mesmos técnicos no Ministério que devem se dedicar agora ao PCDT de DPOC. Eu gostaria, então, de pedir para o doutor Rafael Stelmach comentar um pouco sobre tanto a questão do plano, do que é importante que esses planos contemplem, como da atenção primária. Então, a atenção primária ela já está preparada para ampliar esse diagnóstico de DPOC, acompanhamento dessas pessoas que vão, claro, fazendo esse diagnóstico de todo mundo, vai ser um batalhão a mais, que vai ter que ser acompanhado pela atenção primária. Qual é a preocupação nesse sentido? Marco, muito obrigado. Esse é um assunto que eu mais gosto de falar e que eu tenho trabalhado bastante, Eu quero dividir isso com vocês. Apesar de a gente ter um sistema do SUS que é muito bem sucedido, com principalmente a questão da saúde da família, os núcleos de saúde da família, o que aconteceu, um pouco da minha visão de longo prazo, eu já estive na gerência de secretarias da saúde, como assessores de secretarias da saúde, principalmente no nível municipal. Eu entendo que um dos fatores muito importantes para o crescimento, fortalecimento do SUS é esse empoderamento no nível municipal, onde o doente, o paciente, ele está muito próximo do político, como diz aqui o nosso deputado, ele está muito próximo do médico e tem essa relação direta e a obrigatoriedade de fazer uma boa atenção ao paciente. A experiência que eu queria contar um pouquinho, a gente chama isso de cuidado colaborativo, não é novo aqui no Brasil, ele foi chamado ou subchamado de matriciamento no grupo de psicologia, psiquiatria, ou ao contrário, psiquiatria, psicologia, que acabou entendendo que a dificuldade de entender as doenças pelo pessoal da atenção primária, que está lá na ponta, necessitaria de um novo tipo de educação e de informação, de conhecimento, para poder atender esse paciente na porta. A partir dessa experiência brasileira, de muito tempo atrás, um grupo que eu ajudo na coordenação, mas também com outros profissionais pneumologistas e com o grupo de doenças respiratórias da Sociedade Brasileira de Medicina e Família, de Comunidade, fizemos um trabalho de cuidado colaborativo em algumas cidades, já com resultados, porque começou em 2012. Então, cidades como São Bernardo, Pindamonhangaba, Franco da Rocha, Salvador, e agora esses projetos eles estão todos linkados à Fundação PROAR, que é a educação teórica e prática, com os profissionais de saúde, sendo eles todos aqueles possíveis da gente conseguir educar, mas potencialmente ou mais pontualmente os médicos e os enfermeiros, além de, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros que eram disponíveis, nós fizemos esses processos, estamos fazendo esses processos e estamos tendo respostas muito interessantes e mudando o perfil da morbidade daquelas pessoas que estão nas cidades, no nível do seu bairro, na sua unidade básica de saúde.
qual que é a intenção? A intenção é levar essas informações que eu mesmo coloquei para vocês aqui, como uma necessidade de conhecimento, né? E também de auto se conhecer, né? No sentido de saber a sua própria doença e controlar a sua própria doença, assim como os profissionais de saúde que estão lá. E o que nós vimos é um grande interesse desses profissionais de saúde, porque mudaram a sua prática individualmente ao entenderem a necessidade de tratar melhor, de cuidar melhor desses pacientes e evitar, obviamente, o fator de mais internação. E aí eu retorno aí ao Macário, é verdade, as doenças respiratórias não matam tanto quanto outras, né? Mas elas têm uma capacidade de levar os pacientes para o hospital, né? Então, tem uma hospitalização muito grande, o impacto desse sentido. Então, evitar isso com um segmento na atenção primária com profissionais que já foram capacitados para isso. Acho que esse é um grande projeto que nós estamos levando na Fundação PROAR e queremos levar para o Brasil inteiro, usando um pouquinho de educação à distância, já que hoje o Brasil não é um país, né, é um continente, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso e, eventualmente, até com outros projetos aos quais eu estou ligado, no nível do Ministério, serem incorporados como ações de políticas públicas para melhorar a atenção e evitar esse desconhecimento, essa perda de vidas, né, como nós vimos aí nas nossas falações, em relação à exposição, em relação ao não diagnóstico e não tratamento por conta do não diagnóstico. Que ótimo, parabéns. Excelente contribuição, né, que abrange aí, né, se eu bem entendi, a prevenção primária, secundária e terciária, né, para que essas pessoas tenham qualidade de vida, né, que elas sejam diagnosticadas e que elas tenham aí uma condição de, né, que é exatamente o tema do Dia Mundial da DPOC de hoje, que é viver bem com a DPOC, todos em todos os lugares. Né? Isso mesmo. Eu vou agora pedir para a doutora Zuleide comentar um pouquinho, né, se ela tem algo a adicionar a essas questões que nós discutimos sobre protocolos, sobre atenção primária, né, mas também compartilhar um pouco sobre a experiência da educação, né, de se falar sobre doença respiratória crônica nas escolas. Eu agradeço muito essa oportunidade, Mark, porque isso também é a menina dos olhos da Abra. A Abra existe há 20 anos, né? E nesses 20 anos, nós entendemos que o binômio de educação e saúde não funciona se não houver um binômio também funcionando muito bem, que é médico e paciente. Se você educa o paciente, mas ele não consegue encontrar na atenção básica um médico capacitado para reconhecer o início da doença, essa educação se perde. Se você capacita esse médico para o reconhecimento precoce, mas ele não tem um paciente que se reconhece como doente e que procura esse sistema, o serviço também não vai adiante. Então, nós sempre trabalhamos com esse binômio, educação para o médico e educação para o paciente, apesar de sermos uma associação de pacientes. Por quê? Medicina é uma coisa muito complexa. Então, não dá para a gente querer, por exemplo, que o ginecologista que está atendendo aquela mãe consiga fazer todas as orientações que ela precisa durante a gestação e, às vezes, ele se esquece não só da nutrição, mas do reconhecimento de alguns sinais incipientes, no caso da asma, que é a nossa associação que a gente lida, e muitas vezes o medicamento daquela paciente gestante é suspenso por um equívoco. Né? Então, falar de doença respiratória hoje se tornou necessário e fundamental para a saúde pública. Veja os números que a gente tem, 70% de pacientes que não se reconhecem, que não tem diagnóstico. Um paciente demorar 5 anos para ter um diagnóstico de uma asma grave. Né? Um paciente de DPOC tem um custo tão grande em termos de desgaste da própria saúde, porque ele vai, como o Rafael colocou, muitas vezes ele é internado, ele vai para uma emergência, ele vai para um UTI e ele sai de lá sem triagem para um especialista.
Então, o que a gente entende é assim, ali, bem na ponta, aquele médico que faz PSF, as especialidades básicas, pediatra, clínico, ginecologista, que são os que têm contato maior com aquela família, eles têm que ser treinados para entender esse início de doença e saber, se não tratar, mas pelo menos encaminhar. E o paciente tem que ser abordado com uma linguagem acessível a ele. Porque se você fala com uma linguagem extremamente técnica, ele não se reconhece. Por exemplo, você está falando de asma e ele entende, como o Rafael disse, como bronquite. Não, o que eu tenho é uma bronquitezinha. Sem entender que bronquite é só um sintoma, é só uma inflamação que tem brônquio, porque a árvore respiratória, ela tem brônquio. Então, qualquer inflamação, quer seja uma pneumonia, quer seja uma asma, quer seja DPOC, até no caso do câncer, ele vai ter também uma bronquite junto. Então, bronquite é o sintoma. Nós temos uma doença muito maior. E o paciente precisa reconhecer o que ele tem. Porque se ele pensa que ele só tem uma bronquitezinha, quando tem um fórum como hoje, ele acha assim, não, eu tenho 40 anos, eu já estou perdendo um pouco de capacidade porque eu estou gordo ou porque eu sou sedentário. Ele não se reconhece como portador de DPOC. Ele não vai procurar ajuda. E sem esse entendimento, ele não vai ser também um cidadão ativo que vai à busca de melhor condição de vida, ele não vai ser participante quando a gente tiver, por exemplo, um PCDT em que ele precisa participar com a consulta pública, porque ele acha que aquilo faz parte da idade. A mãe que a criança está tossindo desde pequena, ela acha, não, ele tem a baixa de imunidade. O menino está lá com uma crise de asma, uma atrás da outra, e está achando que é só resfriado, é porque ele fica descalço, porque ele toma sorvete. Então, o nosso povo precisa ser educado. E o nosso povo é um povo muito simples e muito levado por misticismo. Então, muitas vezes, ele acha que só com uma garrafada ou com uma simpatia ele vai ficar bem. E aí chega uma época do ano em que tem uma melhora e ele não procura, ele não volta. Então, esse misticismo, essa simplicidade, tem que ser a nossa ferramenta para chegar a essas pessoas. É falar com uma linguagem que ele entenda e pegar aquele profissional. Rafael tem 35 anos de formado, eu tenho 40 anos de formado. Quando eu estava na faculdade, as novidades em relação à asma eram muito diferentes do que tem hoje. Então, se aquele colega que tem o meu tempo de formado estiver ali na ponta, no PSF, atendendo, e ele não for reciclado, ele não vai conseguir reconhecer. Mas é o que eu digo, a gente não recicla quem nunca ciclou. Essa pessoa tem que ter um conhecimento básico para você capacitá-lo. Não educá-lo, mas capacitá-lo, modernizar aquele conhecimento. E tem novidade demais. A gente que está na linha de ação, ali na ponta, recebendo novidade todo dia, para a gente é difícil, você imagina quem está fazendo o geral. Então, o meu entendimento é isso. Educar paciente e educar médico. Uhum, muito obrigado. São pontos importantíssimos. E eu vou pedir, então, para a senhora Marília Guzmão, para compartilhar com a gente, então, do ponto de vista, né, da indústria que tem acompanhado todo esse processo também de doenças respiratórias crônicas, né, os desafios e as conquistas, o que atualmente é importante que se destaque, né? Então, quais são tanto preocupações como onde se precisa avançar mais. Lembrando que a Marília também ela é membro da comissão consultiva do Fórum DCNTs. Obrigada, Mark, pela oportunidade. Tentando trazer a percepção ou a visão da indústria, eu enxergo que existe uma tríade que é fundamental e que foi abordada por vários membros aqui. O primeiro é a questão orçamentária, né, que tange muito o Ministério. A gente que participa de fóruns públicos, né, de atores públicos, houve muita discussão ou comentário de que o cobertor é curto. A gente entende, até como cidadã, né, que o cobertor é curto, mas na hora de avaliar a incorporação de um procedimento, de uma tecnologia, é oportuno aprofundar o entendimento do ATS, que vai além
o para além da questão do custo do medicamento especificamente, mas se esse paciente ele exacerba, se ele interna, qual é o contexto geral, qual é o custo que ele traz para o sistema. Porque se o cobertor é curto, o orçamento do Ministério certamente é único. E esse orçamento ele vai contemplar tanto a incorporação de tecnologia, como ele vai contemplar o pagamento dos médicos e o treinamento e a capacitação dos médicos e dos profissionais que atuam no sistema, como também o custo de internação e, eventualmente, os gastos que o paciente tem até vir a óbito. Então, acho que o primeiro pilar é esse, é avaliar com profundidade a questão orçamentária. O segundo pilar é, de fato, incluir a visão do paciente, porque o paciente é nesse elo, né, o que faz uso do medicamento, é o que faz uso do sistema de saúde, é o que faz uso, o que bate na porta do parlamentar ou da secretaria, da UBS, seja lá o que for. Então, ele precisa ser ouvido, a experiência dele precisa ser reconhecida como algo de valor. Acho que a Conitec está evoluindo nesse contexto, né? Recentemente ela abriu agora um espaço para explanação de pacientes dentro da plenária da Conitec no âmbito do DGITS e SQT, que eu acho que é um ganho. E o terceiro pilar que a gente entende como imprescindível é, de fato, o conhecimento, né? O deputado trouxe em sua fala muito bem que a questão da educação e da cultura é que elevam o país, e conhecimento eu trago aqui como duas vertentes. Primeiro, de fato, você disseminar conhecimento, trazer dados técnicos, pesquisas científicas. A indústria, por exemplo, é um ator que investe cerca de 16% a 18% do seu orçamento em pesquisa, né, científica. Então, acho que a gente tem que trazer e utilizar isso com sabedoria. Então, conhecimento para mim é isso, e conhecimento é, de fato, ouvir a experiência, né? É a sabedoria. Então, hoje, no caso da DPOC, por exemplo, existem estados brasileiros, cerca de 9 estados brasileiros, que têm protocolos regionais de DPOC já implementados há cerca de uma década. Então, acho que faz-se oportuno conhecimento a isso, ouvir a experiência dos estados, trazer as melhores práticas em nível federal. Então, se eu pudesse resumir a visão da indústria, seria isso, seria discutir com profundidade a questão orçamentária, ouvir e dar voz ao paciente, que é o elo aí, em tese, mais fragilizado e o que mais depende, né, desse processo. E terceiro, disseminar conhecimento e trazer os atores sociais para a discussão, disseminando esse conhecimento. Muito obrigado, Marília. Acho que é uma contribuição fundamental, né, quando a gente pensa em doenças crônicas, aí pensar na realidade no custo global dessa condição crônica, né, que é um custo que vai muito além do custo de um medicamento, né, mas o custo para todo o sistema de saúde durante a vida aquele indivíduo que vai ser atendido, né, durante a sua vida pelo sistema de saúde, e os custos sociais também, né, que aquela condição crônica vai ter. Eu vou convidar agora a doutora Tânia e o senhor Rafael Dall'Alba para que eles possam comentar um pouco sobre quais políticas públicas, quais leis eles veriam como fundamentais, né, já que eles trouxeram muito a questão do tabagismo, da poluição atmosférica, portanto, dos fatores de risco, né? Então, quais seriam essas políticas públicas que precisariam ser implementadas para reduzir esses fatores de risco, né? E com isso, os casos de DPOC. Muito obrigada, Mark. Eu queria começar falando que é importantíssimo, sem dúvida, o tratamento adequado da DPOC, é importante ter acesso ao tratamento, é preciso que os fumantes que têm DPOC tenham acesso ao tratamento para deixar de fumar, que está disponível no Sistema Único de Saúde, tem também nos planos de saúde, então isso é importantíssimo. Mas eu diria que a prevenção, a DPOC é uma doença altamente evitável, através de ações de políticas públicas, a implementação plena da Convenção Quadro, certamente vai reduzir a iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo. E, nesse sentido, uma das coisas mais importantes e que tem feito a diferença no Brasil, além do tratamento para deixar de fumar, de ações nas
escolas que já existem, o programa Saber Saúde, que leva o tema para as escolas. É importante a gente ter um ambiente legislativo que regule esse mercado, regule práticas desleais desse mercado, que trabalham o tempo inteiro para colocar o cigarro na boca de nossas crianças. As propagandas, as embalagens, os gostinhos nos cigarros. Então, existe toda uma gama de leis que precisam ser ajustadas no Brasil para que a gente possa realmente reduzir a iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo. A gente reduziu o tabagismo no Brasil, mas a gente ainda hoje tem um número, quando você traduz isso em número absoluto, nós temos 20 milhões de fumantes. O que significa 20 milhões de fumantes? Significa 2 vezes a população de Portugal, 7 vezes a população de Uruguai de fumantes no Brasil. São pessoas que estão sob risco de várias doenças crônicas, não só a DPOC, mas várias outras doenças. Então, é preciso que a gente avance na legislação, é preciso que o nosso Congresso Nacional resista ao lobby das empresas. Só para vocês terem uma ideia, a lei que proibiu fumar nos ambientes fechados no Brasil, em 2011, nós gastamos 7 anos lutando no Congresso Nacional contra o lobby das empresas. E, finalmente, em 2011, se conseguiu que a Lei 9294-96, que regula a questão do tabaco no Brasil, ela fosse aperfeiçoada, proibindo totalmente o ato de fumar em ambientes fechados, mas ainda colocaram algumas exceções. Tal é a força do lobby. Agora, eu queria só trazer aqui uma coisa muito importante, já que temos o deputado Pedro aqui conosco, e nós vamos até procurá-lo. Nós estamos trabalhando junto à Comissão Mista da Reforma Tributária, porque uma das medidas mais eficientes para reduzir o tabagismo, principalmente para prevenir a iniciação, são os preços dos cigarros, principalmente, os preços dos produtos. Nós trabalhamos com a Receita Federal, que faz parte da comissão, a Receita Federal está alinhada conosco, e nós estamos trabalhando com o gabinete do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, para que a gente possa aumentar os impostos sobre todos os produtos de tabaco, não só sobre cigarro, porque tem aí o cigarro eletrônico pressionando a Anvisa para abrir o mercado, para esse produto, que ainda é proibido, mas há uma pressão grande, que a gente aumente os impostos e que a gente vincule parte dessa arrecadação não só para prevenir a iniciação, para a gente poder fazer campanhas na grande mídia, que é caríssima, mas que a gente possa também mitigar os danos e compensar os danos que são ocasionados pelo tabagismo no Brasil e os custos, né? A gente gasta muito mais do que arrecada, então a gente precisa realmente aplicar o princípio do poluidor pagador e fazer com que não só se aumente os tributos sobre cigarros, mas se vincule parte da arrecadação para as ações de saúde, prevenção da iniciação, combate ao mercado ilegal. O Brasil gasta bastante dinheiro com isso, e só existe mercado ilegal porque existe crianças fumando, população de baixa renda fumando, incentivada pelas grandes empresas, e inclusive temos o problema das alternativas à produção de tabaco. O Brasil é um grande produtor, temos pequenos agricultores que têm todo um quadro de doenças gravíssimas, inclusive problemas pulmonares relacionados à produção, que também precisam receber essa atenção. Então, a convenção ela aborda todos esses aspectos, e nós precisamos de recursos para a implementação plena dessa convenção no Brasil. Era isso que eu queria dizer, e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tânia. Rafael, por gentileza. Ótimo. Bom, acho que a Tânia falou de todas as políticas que estão ali e devem ser reforçadas, lembrando que o Estado, que o doutor Pedro representa também, por causa dessa produção agrícola de fumo, tem um índice de suicídio muito grande, né? Então, isso é uma das ações interessantes de colocar no modelo produtivo de sustentabilidade. Mas eu queria levar um pouquinho para ações que nós devemos fazer. Então, uma coisa que eu ressalto, eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Macário, e ele apoiou essa estratégia dentro do Ministério da Saúde, que é o advocacy com o legislativo,
para as pautas das doenças crônicas. Então, esse é um dispositivo de levar informação qualificada para dentro e qualificar o debate. Isso é essencial num cenário de tanta desinformação e de interesses, né? Somente essa qualificação científica pode dar esse subsídio de seriedade e da política pública. Outro ponto que eu destaco é a necessidade do Brasil, que apesar de ter o SUS, que é o maior sistema público do mundo, né? Mas ele tem que repensar nas suas práticas. A ampliação da capacidade profissional, por exemplo, que eu comento sempre, por exemplo, do enfermeiro, ao cuidar, por exemplo, não só da DPOC, mas doenças crônicas como hipertensão, diabetes. Essa ampliação da capacidade profissional já é realizada em todo o mundo, aqui não. Então, isso tem que passar pelo legislativo, nós temos que deixar de lado um pouco o interesse de classes, de profissionais, para pensar muito mais no usuário. Então, essa reestruturação do cuidado é muito importante para que tenhamos um melhor desempenho do sistema público e que ele possa ainda mais provar sua efetividade, enfrentar condições, inclusive, desse desafio tão grande que é a pandemia. Obrigado, Mark, pelo convite. Muito obrigado. E eu gostaria agora, né, não por acaso, perguntei sobre quais seriam as leis a serem implementadas para prevenir a DPOC e as doenças respiratórias crônicas, para agora a gente poder ouvir do deputado, Dr. Pedro Westphalen, né, essas leis, qual é o espaço para que elas sejam implementadas ou que elas sejam ampliadas, e não só essas leis. Eu acho que eu trago também aqui uma pergunta para o deputado em relação à preocupação que existe de judicialização, né, no SUS, que é muito frequente, mas que, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que é bastante difícil que deixe de acontecer quando os protocolos não são amplos o suficiente para evitar a judicialização e que as pessoas recebam o tratamento adequado que elas precisam, né? Então, doutor Pedro Westphalen, se puder contribuir com esses assuntos. Olha, realmente, no Brasil existem muitas leis, Marco, muitas leis. Muitas vezes. Agora mesmo, durante a pandemia, entraram mais de 300 projetos de leis que impactam na saúde, muitos com eficiência, muitos sem eficiência. O que nós precisamos fazer é cumprir as leis que existem e propor, se for o caso, novas leis. A doutora Tânia, com muita propriedade, com muita pertinência, muita perseverança, fala na tributação do cigarro. É fundamental que isso aconteça, e que essa tributação que seja usada em programas de prevenção e tratamento. Perfeito. Mas nós temos que olhar o Brasil como um todo. O Brasil tem milhares de pequenos produtores que trabalham com fumo. Então, cabe ao Brasil, ao país também, ao Estado, fazer com que esse produtor rural tenha a possibilidade de diversificar essa cultura e sobreviver com ganho para poder manter essa família. Então, nós temos que fazer uma política ampla de combate ao contrabando de cigarro, de combate à produção de cigarro, de combate ao fumo, mas dar alternativa para aquele que produz, fazer outra produção, trabalhar de outra maneira. A coisa é bem ampla, mas fazer com que isso aconteça. Políticas públicas no sentido de evitar a poluição ambiental são fundamentais. Aí vem combustíveis fósseis, que não devem ser mais usados, mas ainda está se pensando em usar no Brasil. O carvão está aí, querem usar o carvão com combustível fóssil. Nós temos que ter alternativas, e hoje existem alternativas de energia eólica, de energia solar, enfim, começar a migrar para esses sistemas que o mundo inteiro está migrando. Então, aí sim nós temos políticas públicas a serem propostas pelo parlamento e utilizadas, ou pelo executivo, e no parlamento serem aperfeiçoadas. Sem dúvida nenhuma, tem muito a se fazer no parlamento. Mas o Brasil é um país que tem muitas leis. A reforma tributária que a doutora Tânia falou, eu quero receber vocês lá, doutora Tânia, com todo o prazer, aqui dentro do meu partido. Vamos atuar nisso aí, sim, sem dúvida. Eu acho que é uma excelente. O senhor está no mudo, deputado. Necessidade dos protocolos. Estão me ouvindo aí, não?
Agora sim. Eu perdi a tela aqui de vocês, mas estou ouvindo bem. O Macário falou muito bem sobre a revisão de protocolos. É fundamental revisar protocolos. É fundamental fazer com que haja um foco na prevenção e promoção de saúde, da atenção primária. Mas a minha preocupação também é com o treinamento dos profissionais. Nós estamos colocando no mercado... Estão me escutando, né? Estamos sim. Estão me escutando? Então, Tá. sim, Eu estou sem imagem, mas estou escutando. Nós estamos colocando no mercado milhares de profissionais credenciados pelo diploma, mas não capacitados para o treinamento. Não só nas UBSs, na pediatria, na obstetrícia, na clínica, na cirurgia, em todas as especialidades. Mas também tem milhares de enfermeiros e técnicos de enfermagem que são mal treinados, que querem se fazer aqui no bastantão. Vamos fazer faculdade de medicina, bom, então abre 250 faculdades de medicina. É a mesma coisa que tem que fazer uma faculdade de engenharia para construir uma ponte. Não, nós temos que ter centros capacitados de formar bons profissionais, colocá-los no mercado para poder fazer a boa prática da medicina. Enfim, o parlamento tem muito a contribuir com isso, com leis, mas também fazer cumprir as leis, esclarecer, também tirar uma porção de leis que são ineficazes, ineficientes, improdutivas, não trazem nada de produtivo. Vou falar para vocês uma lei que eu propus e que teve uma eficácia imensa nesse processo. A lei que fez com que o SUS pagasse os hospitais filantrópicos, clínicas, laboratórios, ambulatórios e a paz, mesmo sem produção qualitativa e quantitativa durante a pandemia. A gente conhece o setor, ia cair a produção, proibida a cirurgia eletiva, proibido circular, fique em casa, vai cair. O que vai acontecer? Vai diminuir 50%, 60% a entrada de dinheiro nesses hospitais. O que vai acontecer? Vão desempregar. Aí vai dar pandemia, quem é que vai atender? O enfermeiro vai estar desempregado, o médico desempregado. E isso funciona perfeitamente. Então, nós precisamos ter eficácia e eficiência das leis, temos que perseverar, temos que perseguir, como se está se fazendo aqui nesse momento, incentivar as nossas indústrias que investem exemplarmente, aí a Guzmão falou, 16% a 18% em pesquisa, coisa que o Brasil não faz e deveria fazer, investe muito pouco. Haja aí, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Imunização, tu conhece uma Fiocruz no Rio de Janeiro, entidade secular de extrema qualidade, profissionais qualificados, mas tem lá o projeto Santa Cruz parado, que não há gente concluir. Veja bem como nós temos muito a fazer e muito a contribuir como parlamentares aí. Quero agradecer a oportunidade de ter participado desse fórum extremamente qualificado, pessoas extremamente qualificadas. Meu gabinete em Brasília faz exclusivamente saúde e municipalismo. Eu estou lá à disposição de vocês e entendo que o SUS é tudo. A saúde no Brasil mexe com 9,5% do PIB nacional. Só para vocês terem noção da importância da saúde, o aeroporto de cargas mais movimentado do Brasil é o de Guarulhos, em São Paulo. 50% do movimento dele se diz respeito a alguma coisa sobre saúde. Então, nós temos muita responsabilidade de usar bem e prestigiar bem todo o segmento da indústria, da distribuidora, do prestador, da operadora, do hospital, focados todos em atender bem ao paciente e ao cidadão brasileiro. Muito obrigado, deputado, e certamente vamos continuar em contato aí. Eu entendo que a sua proposta é otimizar o SUS, né? Acho que usar as ferramentas do legislativo para que o SUS possa ter um papel aí mais adequado, né? Que atenda melhor as demandas de saúde da sociedade. Isso é excelente. Eu gostaria agora de fazer uma rodada de fechamento, então, que cada um possa aí deixar uma mensagem muito curta, né? Porque nós já estamos com o tempo bastante estourado, mas esse painel foi excelente, acho que muito rico, né? De altíssimo nível, e já agradeço desde já, e vou chamar então o doutor Eduardo Macário para fazer a fala de encerramento dele.
Então, Marco, eu gostaria de agradecer, né, e parabenizar aí pelo alto nível dos webinários que o Fórum promove. Acho que a principal mensagem que a gente tem que tirar as doenças respiratórias crônicas da situação de invisibilidade. Elas existem, elas afloram e elas têm uma necessidade muito grande do sistema de saúde de abranger toda essa demanda por serviço de saúde. Eu digo isso porque, até aproveitando a presença de um parlamentar, que é sempre bom a gente conversar com parlamentares, eu gosto muito de conversar com todos, eu converso muito com a deputada Carmen Zanotto, também, da Comissão de Saúde, que você deve conhecer, deve ser sua colega também de trabalho. Então, e um dos pontos importantes, uma semana atrás, quando eu estava no Ministério, alguns setores, alguns municípios me ligavam perguntando: eu queria montar aqui um centro de reabilitação cardiopulmonar, porque as pessoas que estão com sequelas de Covid, elas precisam ser atendidas, e aí a gente queria montar aqui um centro especializado para fazer fisioterapia pulmonar e tal. E aí eu fui procurar saber como é que estava no Ministério, como é que faz para botar isso. É muito difícil, não existe. Então, aproveitando que nós estamos passando por uma pandemia, por uma situação excepcional, assim como há alguns anos atrás a gente passou por para Zika vírus, fica aí a sugestão que na época do Zika vírus, da microcefalia, foi-se criado centros de estimulação precoce para dar conta de toda a carga de pessoas, de crianças que nasceram com microcefalia, e nós temos centros de excelência. Antigamente só tinha 2, 3 centros localizados, e hoje nós temos vários municípios com esses centros. Eu acho que o mesmo caminho pode ser feito para a reabilitação, a reabilitação cardiopulmonar, e aí a gente conta com o deputado e com toda a sociedade para que a gente consiga implementar essa ação, essa política, para que isso fique não apenas para cobrir essa situação agora do Covid, mas fique como um grande legado no enfrentamento às doenças crônicas respiratórias, em especial o DPOC, além do foco da atenção primária em saúde, que é fundamental que isso seja aperfeiçoado. Parabéns mais uma vez, Mark, parabéns a todos aí os colegas pelas excelentes explanações. E estou aqui à disposição. Muito obrigado, Macário. Convidar o doutor Rafael Stelmach. Não estamos ouvindo. Desculpa, estava desligado aqui. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de fazer essa troca de informações com pessoas que tenham o que contribuir e também entender um pouco mais essa questão do desconhecimento das doenças respiratórias crônicas. Quando eu falo nisso, em doença respiratória crônica, eu me refiro a umas pelo menos 6 ou 7 doenças que muitas vezes começam, como eu disse, na infância e vão a vida inteira. Tem um ônus, né, muito grande para o paciente e para as suas famílias. Isso sempre foi deixado um pouco para trás e como diz até o Macário falou aqui, que foi interessante, né, de que não era tão visto, tão falado isso, e é verdade, quando se fala muito de doença respiratória, se fala muito pontualmente no nível das políticas públicas, o tabaco. Isso é verdade, mas ele vem de muito tempo, também foi falado isso. Nós temos outros fatores e os pacientes com doenças respiratórias graves estão sofrendo por aí. E nós precisamos juntar todas essas pessoas, levar para, nesse caso, a frente parlamentar, eu faço parte dela, estou dividindo essas questões aí com essas discussões com o próprio deputado e todos da frente parlamentar. E queria dizer para o Macário que a Fundação ProAr está interessada em fazer políticas públicas. Fizemos a nossa inclusão no protocolo agora das doenças crônicas respiratórias. Fizemos algumas sugestões que podem estar lá ser aproveitadas e nós estamos junto com os pacientes, com as associações de pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas, com a indústria, né? E com as pessoas envolvidas nisso, tentando mudar essa história de desconhecimento e de sofrimento dos pacientes dos não pacientes e do sofrimento dos pacientes com doença respiratória. Estou à disposição quando vocês quiserem e puderem, eu vou contribuir.
Muito obrigado, doutor Rafael, pela fala e pela sua participação, né, que adicionou muito à discussão de hoje. Vou convidar agora a doutora Zuleide Mata. De novo, agradeço e queria fazer uma ressalva. Nós temos dentro da Abra um programa que chama-se Programa Papar, que é um programa na escola, e que a gente faz isso há 15 anos, de reconhecimento para as famílias em relação à asma. E, fazendo isso de uma forma mais abrangente, a nossa mensagem é que a visibilidade fique maior e que nós não possamos mais considerar como normal 5 mortes por dia por asma, 250 crianças morrerem por ano por asma, e quantos pacientes morrerem em vida por DPOC. Porque não adianta só estar vivo, sempre tem que estar vivo e produtivo, com condições de exercer em plenitude, ou pelo menos dentro do mais próximo possível do normal, a sua condição de vida. Então, essa parceria de indústria farmacêutica, governo, associação de pacientes e associações médicas é o que vai impulsionar tudo isso. Como a Tânia falou tão bem, se não tivesse tido todo esse arrobo, nós não teríamos conseguido todo esse sucesso que foi com o programa de cessação de tabagismo. E é isso que a gente tem que fazer em relação a todas as doenças respiratórias. Como o deputado Pedro Westphalen falou, ser político é isso, é cuidar da polis, é cuidar do global, é fazer o bem para todos, independente de quem seja, de classe, de condição, de saúde, de ideologia. O Estado é para todo mundo. Então, vamos usar o recurso com inteligência. E fortalecer o SUS, né? Obrigada. Muito obrigado, doutora Zuleide. É importantíssimo contar aí com essa visão, né? Esse desafio que as pessoas que vivem com essas doenças crônicas passam e como aí melhorar essa situação. A senhora Marília Guzmão. Mark, boa noite. Primeiramente, parabenizo a realização do fórum e agradeço a oportunidade, inclusive como a Boehringer, né, de participar, inclusive de apoiar, né, o fomento e essa discussão. E só para concluir a minha fala, eu queria dizer que eu acho que política pública ela se faz com dois grandes pilares, né? A participação social e acho que a parceria também. Então, participação social é o que a gente está buscando fomentar aqui, é o que a gente está trazendo todos os atores à mesa, muitos deles me são familiares. Falar até o doutor Macário que a gente, enquanto Boehringer, fez a contribuição em consulta pública, tá? Também a gente fez a nossa contribuição na semana passada, assim como fizemos nossa contribuição na consulta pública da atualização, né, para a incorporação de uma nova tecnologia para a DPOC. Então, a gente entende que é isso, são todos os atores, ouvir todos os lados, ponderar e, na medida do possível, tentar compreender os interesses. E quando eu falo em parceria como indústria, é a gente viabilizar, flexibilizar onde é possível e jogar junto, né? Acho que parceria no final do dia é isso, para construir uma política pública, de fato todo mundo tem que estar com uma voz, né, e com um objetivo único de auxiliar o paciente, né, nessa jornada. Então, agradeço a oportunidade, foi um prazer rever o deputado Pedro Westphalen, com quem a gente já teve conversas, né, anteriores, e inclusive a gente apoia também, fomenta e apoia a criação da frente parlamentar, porque a gente entende que é um espaço super rico para trazer esse debate, né, de forma plural, né, uma oportunidade que a gente teria no parlamento de trazer esses atores que estão aqui representados para discutir com mais profundidade. Então, muito obrigada pela palavra e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, Marília. Convido a senhora Tânia Cavalcante. Eu gostaria também de parabenizar por essa iniciativa do Fórum de Doenças Crônicas, essa questão intersetorial ela é importantíssima, né? O SUS precisa sair da caixinha da saúde para também trabalhar com as políticas públicas, e é isso que tem acontecido com a política de controle do tabaco. Eu queria dizer 3 coisas importantes. Né? O que eu trouxe aqui mostra que o tabagismo encurta mais ainda o cobertor que o gestor público
tem para dar em termos de respostas aos novos e velhos problemas de saúde. Então, seria muito justo que essa conta ela fosse compartilhada com as empresas que tanto têm lucrado às custas da saúde do povo brasileiro, e que esse custo seja compartilhado por lei. E aí, defendo mais uma vez que a reforma tributária aumente os impostos sobre cigarros, as empresas têm lucros estratosféricos e parte seja direcionada dessa arrecadação para as ações de controle do tabaco, inclusive, deputado Pedro Westphalen, que também seja direcionado para o programa de diversificação em áreas cultivadas com tabaco, que já existe desde 2005, e que, infelizmente, ele não tem o financiamento à altura do desafio, que é de dar alternativas a 150 mil famílias que hoje dependem da produção de tabaco. E, para concluir, eu queria só deixar uma mensagem que é muito importante, uma coisa que me chocou quando eu descobri que o cigarro eletrônico causou lá nos Estados Unidos uma doença nova chamada EVALI, que é uma insuficiência respiratória aguda entre adolescentes que usam o cigarro eletrônico. Da noite para o dia, e estavam bem no noite para o dia para a UTI, com insuficiência respiratória. Então, a mensagem é, a gente, não é minha, eu estou copiando, mas eu queria deixar essa mensagem, que eu acho que é um lema que a gente precisa levantar. A gente fica dias sem comer, dias sem beber, mas a gente não fica minutos sem respirar. Então, pulmão não deve ser um local de se colocar lixo tóxico, como o que se faz com os cigarros, seja ele os comuns, os eletrônicos e qualquer outro tipo de produto. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui debatendo esse tema, com pessoas tão ilustres, relevantes, com conhecimento bastante relevante no tema, e um bom fim de tarde a todos, e espero encontrá-los na próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora Tânia. Eu estava aqui verificando, todos concordaram com a sua mensagem, e já aproveito aqui para dizer que a gente espera continuar contando com a sua participação no Fórum DCNTs, assim como do doutor Rafael Stelmach, da doutora Zuleide Matar, do doutor Pedro Westphalen. O doutor Eduardo Macário, o Rafael e a Marília já participam conosco há muito tempo, né, e claro, espero que continuem sempre participando. Rafael, por gentileza. Bom, eu gostaria de agradecer esse espaço de debate tão qualificado. Acho que a presença do doutor Pedro aqui é provocante, porque a gente precisa andar junto nessa construção desse fortalecimento do SUS. Eu coloco, em nome da doutora Socorro Gross, a OPAS à disposição para fortalecer o tema e discutirmos, porque não podemos deixar essa doença silenciada, e me coloco à disposição também para os debates de articulação nesta grande rede do SUS. Grato. Muito obrigado, Rafael. Dr. Pedro Westphalen. Olha, Marco, uma tarde realmente assim de grande importância. Nós estamos aqui há 2 horas e eu te confesso que eu não cansei nem um pouco. Pelo contrário, várias situações foram levantadas aqui. Espero que tenhamos tido realmente bastante gente escutando. Estamos num período de eleições aqui. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 210 municípios do Rio Grande do Sul e vi coisas e grandes avanços na área política, como a qualidade dos candidatos, que melhorou muito, sendo fruto da indignação deles com o que está acontecendo no nosso país politicamente. E aí essa eleição, para mim, ela vai medir a qualidade do eleitor e não do candidato. O eleitor teve à disposição o folclórico, mas teve também o qualificado. Independente da ideologia, de esquerda e de direita, é o preparo, a vontade e a intenção de fazer da política um instrumento para fazer das diferenças o aprendizado da busca do bem comum. Foi o que nós vimos hoje à tarde aqui. Várias colocações, todas elas muito pertinentes, que eu vou me aliar aos meus conhecimentos e a minha função. Vejo hoje aqui todo o sentido que eu tenho político ao formar a frente parlamentar de enfrentamento de
de doenças pulmonares graves e raras, nesse fórum, que para mim foi uma audiência pública que eu vou fazer no parlamento. Lamentavelmente, hoje estamos trabalhando remotamente, mas nós não teríamos oportunidade de fazer esse tipo de discussão se não tivéssemos essa tecnologia à nossa disposição. Digo isso porque é importante a participação da sociedade, de cada um de vocês, no que disse, diante dos políticos, municipais, estaduais e federais, cada um com sua função, executivos e legislativos. Mas nós temos que estar em cima para que o Sistema Único de Saúde seja fortalecido. Foi a grande transformação estrutural da América do Sul, talvez a única grande transformação. Precisa melhorar muito. O sistema de saúde do Brasil, ele é o todo. Hoje ainda se paga pela produção e pela doença e não pela prevenção. Pode fazer muito por isso e para isso. E é importante que se tenha uma visão global do Brasil como um todo para poder fazer realmente da política um instrumento de melhoria da nossa sociedade. Quero agradecer a Behring por estar presente sempre, nos dando estrutura para podermos fazer esse tipo de debate. É fundamental essa participação, é fundamental que nós tenhamos a oportunidade de poder enriquecer esse debate com tanta pluralidade na busca do bem comum aí. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi uma tarde excepcionalmente singular e boa. Muito obrigado, deputado. Sua participação contribuiu muito com a discussão. Eu vou agradecer agora a todos que estão conectados, nos assistindo durante essas mais de 2 horas já, que foram bastante ricas, né? O Fórum fica muito contente de ter promovido essa oportunidade, esse espaço, né? E espera continuar com esse debate, né? E que esse debate avance para ações efetivas e reais aí no enfrentamento às doenças respiratórias crônicas. Então, e agradeço, é claro, a todos os panelistas aqui presentes que foram de altíssimo nível e trouxeram aí elementos fundamentais muito importantes e que ilustram a necessidade de destacarmos essas condições respiratórias. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas.